Pense num pedaço da Inglaterra que deveria ser da Espanha, onde o aeroporto é na avenida principal, onde se vive em cavernas e são os macacos que decidem quem manda. Hoje o belo mundo te leva para conhecer Gibraltar, talvez o lugar mais estranho de toda a Europa. Número 1. Localização e dados gerais. Gibraltar é um pedacinho de terra no extremo sul da Península Ibérica. Está grudado na Espanha, mas pertence ao Reino Unido. E quando eu digo pedacinho, é um pedacinho mesmo. São pouco mais de 6 km². Só para você ter ideia, isso é menor do que muita cidadezinha do interior. E tudo gira em torno do mesmo gigante. O Rochedo de Gibraltar. Uma montanha de calcário com mais de 400 metros de altura que ocupa praticamente toda a paisagem. A cidade fica na base, espremida entre o paredão e o mar, como se estivesse tentando caber no espaço que sobrou. Logo ao lado está o Estreito de Gibraltar, essa garganta natural que conecta o Atlântico ao Mediterrâneo. Nesse ponto, Europa e África estão separadas por menos de 14 quilômetros. E aí vem a parte curiosa. Sabe aquela frase de que tamanho não importa? Aqui ela cai como uma luva. Mesmo minúsculo, esse pedacinho de mar é responsável por uma parte gigantesca do comércio marítimo global. Metade dos navios do mundo passa aqui em algum momento. Do alto do Rochedo, a sensação é de estar olhando o planeta funcionando. 2 continentes, 2 mares e algumas das rotas mais importantes da história humana passando bem ali, diante dos seus olhos. E essa grandiosidade não é algo novo. Na antiguidade, os gregos já olhavam para esse lugar com certa reverência. Eles acreditavam que Hércules, durante um de seus 12 trabalhos, teria aberto a passagem entre Europa e África. De um lado, ficou o Rochedo de Gibraltar, a famosa Coluna do Norte. Do outro, o Monte Jabal Musa, no Marrocos, a Coluna do Sul. Essas duas formações ficaram conhecidas como as Colunas de Hércules, e segundo consta, aquelas que marcavam o limite do mundo conhecido. Se você chegasse ali na antiguidade, a mensagem era quase essa. A partir daqui, vocês estão por conta própria. Ou seja, desde cedo, esse pedaço de rocha já tinha essa aura de fronteira entre mundos. Apesar de uma distância pequena, o que mais chama a atenção ali é que não existe uma ponte ligando a Europa ao Marrocos. A ideia já apareceu em tudo quanto é canto, mas a natureza não ajuda nem um pouco. O estreito chega a mais de 900 metros de profundidade, tem correntes fortíssimas, ventos constantes, navios gigantes passando sem parar e ainda por cima está numa região sísmica. Ou seja, tentar construir uma ponte ali seria quase brincar de desafiar as regras do planeta. Mas essa não foi a única coisa que quiseram fazer por ali. Só que antes da gente entrar nas loucuras que já imaginaram para o estreito, tem algo que precisa ser entendido. Afinal, como é que esse pedacinho de terra, totalmente colado na Espanha, virou um território britânico? Número 2. História. Depois de entender onde Gibraltar fica, dá para entender por que esse pedacinho de rocha sempre foi tão disputado. Nada ali é simples, e a história começa muito antes da bandeira britânica aparecer. O nome Gibraltar vem do árabe Jabal al-Tariq, que significa Montanha de Tariq. Tariq, no caso, é Tariq ibn Ziyad, o comandante que atravessou o estreito no começo do século VIII e abriu caminho para a presença islâmica na Península Ibérica. Depois disso, o Rochedo muda de mãos várias vezes. Passa por governos muçulmanos, por reinos cristãos e lá no século XV acaba integrado à chamada Coroa de Castela. E aqui vale explicar. A Coroa de Castela, apesar do nome pomposo, era basicamente um conjunto de reinos que mais tarde formaria o que conhecemos hoje como Espanha. Parecia que a história tinha se estabilizado, mas só parecia. No começo do século XVIII, estoura a Guerra de Sucessão Espanhola. O rei morre sem herdeiro direto. Surgem vários candidatos ao trono, e como quase sempre acontece na Europa dessa época, a disputa vira briga internacional. No meio desse caos, no ano de 1704,
uma frota anglo-holandesa toma Gibraltar. Oficialmente, era para apoiar um dos pretendentes ao trono. Na prática, quem fica com o território é a Inglaterra, que viraria o Reino Unido pouco depois. E aí vem o ponto que define tudo. 9 anos depois, a Espanha assina o Tratado de Utrecht, o grande acordo internacional que encerra a guerra. Nele, reconhece que Gibraltar passa a ser britânico, mas o problema foi o termo usado que, no caso, foi para sempre. E você sabe, para sempre são 2 palavrinhas perfeitas para a treta diplomática. Os espanhóis nunca aceitaram bem essa cláusula. Tanto que, entre 1779 e 1783, Espanha e França cercam Gibraltar por terra e por mar no famoso Grande Cerco de Gibraltar, um dos maiores cercos militares da época. Resultado, os britânicos resistem. Nada muda. No século XIX, Gibraltar vira peça fundamental do Império Britânico para controlar a entrada e saída do mar Mediterrâneo. Na Segunda Guerra Mundial, ganha ainda mais importância como base de defesa e inteligência. E aí entra Francisco Franco, que decide reagir à maneira dele. No ano de 1967, Gibraltar realiza um referendo, e o resultado é quase unânime. A população quer continuar britânica. A resposta de Franco é fechar completamente a fronteira. Ninguém entra, ninguém sai. O bloqueio dura mais de uma década e só termina por completo em 1982. Mesmo com o fim da ditadura, a disputa continua no campo diplomático. Em 2002, outra consulta pública rejeita novamente a ideia de soberania compartilhada entre Reino Unido e Espanha. E é assim que Gibraltar chega ao presente. Britânico oficialmente, espanhol na geografia e gibraltino na identidade. Número 3. População, idiomas e religião. Mesmo sendo menor do que muitos bairros de cidade grande, Gibraltar abriga por volta de 40 mil pessoas. É muita gente vivendo espremida entre o mar e o rochedo, com uma densidade que passa de 3.800 habitantes por quilômetro quadrado, uma das mais altas do mundo. A população reflete bem essa localização de fronteira. É uma mistura rara, formada por descendentes de andaluzes, britânicos, genoveses, malteses, portugueses, judeus sefarditas, marroquinos e indianos. Essa variedade aparece imediatamente na religião. Em poucos quarteirões você encontra sinagogas ativas, uma mesquita moderna em Europa Point, igrejas anglicanas e católicas, templos hindus e até lojas de produtos kosher, tudo convivendo com naturalidade. E se existe um símbolo perfeito dessa mistura, é o idioma. O inglês é a língua oficial, mas quem manda no dia a dia é o lanito, um dialeto totalmente local. Ele combina espanhol andaluz com inglês britânico e ainda empresta palavras do português, do italiano genovês, do hebraico, do maltês e do árabe. Uma conversa pode começar em espanhol, terminar em inglês e misturar expressões de várias línguas no meio. O resultado é um sotaque único, com cara de Cádiz e vocabulário de Londres ao mesmo tempo. Algo que só poderia ter nascido ali. Número 4. O rochedo que domina. Em Gibraltar, o rochedo não é só um cartão postal. Ele é o centro de tudo. Se você tirasse o rochedo de Gibraltar do mapa, o território praticamente deixaria de existir. É ele que decide o clima, o jeito como a cidade cresce, a defesa, o turismo e até a forma como as pessoas se movem. E por dentro, esse monte de calcário guarda um mundo próprio. Ao longo de quase 2 séculos, foram escavados mais de 55 quilômetros de túneis. E isso, meus amigos, é o dobro da quantidade de ruas que existem na superfície. Os primeiros túneis surgem no século XVIII, quando os britânicos queriam conectar baterias de canhões e disparar sem se expor, principalmente na face norte do rochedo, voltada para a Espanha. Depois, durante o Grande Cerco de Gibraltar, essa rede subterrânea começou a crescer de verdade. Mas nada se compara ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
Durante o conflito, o interior do rochedo virou praticamente uma cidade escondida. Foram abertas novas galerias e instalados depósitos de comida, água, combustível, sistemas de comunicação, geradores de energia e até hospitais completos. Tudo pensado para que a guarnição conseguisse sobreviver por meses em caso de bloqueio ou ataque. Além dos túneis, o rochedo é cheio de cavernas naturais. Número 5. Cavernas famosas. A caverna mais famosa de Gibraltar é a Caverna de São Miguel, cheia de estalactites e estalagmites enormes. Durante a guerra, ela foi preparada como hospital de emergência. Hoje funciona como um auditório dentro da montanha, iluminado com cores que deixam tudo ainda mais surreal. Shows e eventos acontecem ali no meio da rocha. Acreditava-se que a caverna tinha um túnel secreto que ligava Gibraltar ao Marrocos, mas nunca foi provado. Esse mito existe desde quando o escritor de viagens romano Pompônios Melia mencionou a caverna no ano 45 d.C. Em outro ponto fica a chamada Caverna do Grande Cerco, usada como parte das defesas históricas. E sob o rochedo, ainda existem sítios arqueológicos importantíssimos. A Caverna de Gorham, na base da falésia, guarda vestígios de neandertais de cerca de 24 mil anos atrás e é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Muita gente, inclusive, acredita que aquela pode ter sido uma das últimas casas dos neandertais na Terra. É um pacote improvável. Num território mínimo, você tem pré-história, mitologia, túneis militares e auditório dentro de caverna turística. Mas se as paisagens chamam a atenção, é porque você ainda não conheceu os moradores mais famosos desse rochedo. Número 6. A República dos Macacos. Gibraltar é o único lugar da Europa onde vivem primatas selvagens que não são humanos. São os famosos macacos da barbária, uma espécie sem cauda que também existe no Marrocos e na Argélia. A origem deles no rochedo ainda rende debate. Alguns acreditam que tenham sido trazidos por povos árabes depois do século VIII. Outros dizem que chegaram com os britânicos após o ano de 1704. Mas os estudos genéticos mais recentes mostram que os grupos atuais são parentes diretos das populações do norte da África, o que reforça a ligação africana dessa história. Hoje, vivem entre 200 e 300 macacos na parte alta do rochedo, dentro da Reserva Natural de Gibraltar. E por incrível que pareça, eles já foram responsabilidade direta do exército britânico. Existia até um cargo oficial, o cuidador dos macacos, que registrava nascimento, dieta, comportamento e levava qualquer animal doente para o hospital militar. E aí entra a lenda mais famosa do território. Dizem que no dia em que os macacos desaparecerem, o controle britânico acaba junto. A história é tão forte que durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill mandou trazer novos macacos do Marrocos quando a população local começou a cair. Hoje, eles são protegidos por lei, recebem acompanhamento veterinário e até aparecem em moedas locais. Em contrapartida, quem tenta alimentar ou provocar os bichos pode levar multa alta. A convivência é levada a sério. No dia a dia, eles são exatamente como viram nos vídeos virais. Curiosos, rápidos e espertos o suficiente para abrir mochilas, puxar zíper e roubar lanche de turista distraído. Número 7. O aeroporto no meio da rua. O que você faz quando o lugar é tão apertado que não sobra espaço nem para construir um aeroporto? Bom, em Gibraltar a solução foi simples. Eles colocaram o aeroporto exatamente onde dava, no meio da cidade. A pista cruza a Avenida Winston Churchill, que é justamente o caminho que leva quem vem da Espanha direto para o centro. Tudo no mesmo nível. Quando um avião vai pousar ou decolar, o trânsito inteiro para. Os semáforos fecham, as cancelas descem e motoristas, pedestres e ônibus ficam esperando o avião passar como se fosse um trem atravessando a rua. A diferença é que, em vez de vagões, passa um Airbus enorme a poucos metros de você.
Esse aeroporto nasceu na Segunda Guerra Mundial como base militar e acabou ficando de vez. Hoje serve principalmente voos vindos do Reino Unido e do norte da África. A pista fica colada no mar e pertinho das áreas residenciais, o que deixa a aproximação bem desafiadora para os pilotos quando o vento resolve complicar a vida de todo mundo. De um lado da pista está a Praia de Levante, onde o pessoal toma sol assistindo o avião acelerar para decolar. Do outro lado está o Victoria Stadium, onde a seleção local joga. Às vezes, durante a transmissão do jogo, dá para ver um avião cruzando o fundo da imagem, como se fizesse parte da partida. E o mais engraçado é que isso funciona. Em outro lugar, seria motivo de discussão eterna. Em Gibraltar, virou tradição. E ainda tem um detalhe inesperado. Essa pista foi cenário de um dos casamentos mais famosos do mundo. John Lennon e Yoko Ono se casaram ali no dia 20 de março de 1969. Eles já tinham tentado oficializar o casamento na França e na Alemanha, mas esbarraram na burocracia. Em Gibraltar, tudo saiu rápido. Depois da assinatura, tiraram as fotos que rodaram o mundo. Os dois segurando a certidão, a pista atrás deles e o rochedo aparecendo no fundo. Hoje, muita gente reconhece essas fotos sem saber que foram tiradas no aeroporto mais improvável da Europa. Número 8. O dia a dia. Andar pelo centro de Gibraltar é aquela mistura curiosa que não deveria funcionar, mas funciona. As placas estão em inglês, as lojas cobram em libra de Gibraltar, que vale o mesmo que a libra esterlina, e as tomadas seguem o padrão britânico de 3 pinos. A polícia usa uniforme no estilo londrino e aqui e ali surgem cabines telefônicas vermelhas, como se você tivesse virado uma esquina de Londres sem perceber. Mas basta prestar atenção ao clima mediterrâneo, ao ritmo mais lento para lembrar que a Espanha está logo ali. É como viver entre 2 mundos ao mesmo tempo. Um detalhe que sempre surpreende é o trânsito. Mesmo sendo território britânico, Gibraltar dirige na mão direita, igual ao restante da Europa continental. Mais um daqueles sinais de que o território pertence ao Reino Unido, mas vive o cotidiano como o vizinho. No bolso, o impacto é ainda mais evidente. Não existe IVA. Os impostos são mais baixos, e isso transformou a Main Street, que é a rua principal de lá, num grande polo de compras duty-free. Perfumes, eletrônicos, bebidas e joias costumam ser bem mais baratos do que nas cidades espanholas ao redor. E apesar da disputa política entre Reino Unido e Espanha, a vida real é prática. Todos os dias pessoas cruzam a fronteira para trabalhar, visitar família ou simplesmente ir à praia. Mesmo assim, os gibraltinos mantêm uma identidade própria. Todo ano, no dia 10 de setembro, eles celebram o National Day, lembrando o referendo de 1967, quando escolheram continuar britânicos. A cidade inteira se veste de vermelho e branco, como quem diz em coro: a gente decide o próprio futuro. Número 9. O plano absurdo. Lá no começo a gente comentou que já surgiram ideias bem improváveis para este lugar. Pois agora, para fechar essa viagem, chegou a hora de falar da mais absurda de todas. No início do século XX, Gibraltar virou peça central de um dos projetos mais ambiciosos e delirantes já imaginados. O nome era Atlantropa. A ideia veio do arquiteto alemão Hermann Sergel, que nos anos 20 propôs construir uma barragem gigantesca no Estreito de Gibraltar. Essa barragem bloquearia parte da entrada de água do Atlântico no Mediterrâneo. Assim seria possível gerar energia hidrelétrica em escala continental e, ao mesmo tempo, fazer o nível do Mediterrâneo baixar entre 100 e 200 metros por causa da evaporação. Para Sergel, isso criaria novas áreas de terra no sul da Europa e no norte da África. Na cabeça dele, essas terras uniriam os 2 continentes e formariam um superbloco chamado Atlantropa. Teriam novas cidades, novas regiões, e tudo isso estaria disponível para a ocupação europeia. O plano incluía também outras barragens entre a Sicília e a Tunísia, e outra no Bósforo. Se esse projeto tivesse avançado,
o Mediterrâneo encolheria de forma dramática. Muitos portos atuais ficariam longe da costa. Ecossistemas inteiros desapareceriam. O nível dos outros oceanos subiria e várias cidades costeiras do mundo poderiam ser inundadas. E mesmo as terras novas que surgiriam no fundo do antigo mar teriam sal demais para a agricultura. Ou seja, mesmo no cenário mais otimista, nada desse plano fazia sentido. Atlantropa nunca saiu do papel, ainda bem. Mas mostra como Gibraltar costuma aparecer na imaginação de quem sonha em redesenhar o mapa do planeta. No fim das contas, Gibraltar é um daqueles lugares que desafiam qualquer definição simples. E aí, Gibraltar merece ou não o título de lugar mais estranho da Europa? Conta pra gente nos comentários. Se você gosta de histórias de fronteiras absurdas e lugares que parecem inventados, já sabe. Deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve para continuar viajando com o belo mundo pelos cantos mais improváveis do planeta.